Como se proteger da inflação? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, aqui do nosso plano 5. Plano 5 que vai te ajudar a chegar aos seus primeiros 5 dígitos em investimentos, obedecendo aí nossas raízes, que é a questão de aporte, ativos, tempo, paciência e comprometimento. São essas cinco raízes para você chegar a esses seus primeiros 5 dígitos. E hoje a gente está falando sobre exatamente uma possibilidade que é a inflação, né? Como se proteger da inflação, que principalmente para os investidores, isso aí na verdade deveria ser o principal objetivo de qualquer investidor. Mas é isso aí, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, e eu estou aqui todo dia fazendo aqui com você. A gente já tem mais de 60 vídeos aí, 60 dias de gravados do plano 5, ainda falta muito, mas estamos aí na jornada, tá? É o meu comprometimento e do lado daí você também se compromete a fazer a sua parte para chegar de repente aos seus primeiros 5 dígitos. Não tem problema se for o plano 4, de 4 dígitos. Melhor ainda se você já estiver no plano 6, rumo aos seus 6 dígitos, quem sabe até o 7º dígito de investimentos. Então isso aí vai ajudar para todo mundo. Mas enfim, hoje o vídeo é sobre como se proteger da inflação. Como eu falei anteriormente, é o principal objetivo de qualquer investidor. Então vamos lá no vídeo. Então aqui eu já fiz aqui um resumo de proteção contra a inflação, né? Acho que a maioria já deve ter sentido aí que os preços estão aumentando, né? O próprio governo, através do Banco Central, já está tomando ações para controlar isso. Eles aumentam a taxa de juros para segurar exatamente o consumo da população, de tal forma que controle a inflação. A ideia seria basicamente essa, né? Baixa a taxa de juros exatamente para incentivar o consumo da população, aumenta a taxa de juros, também controla para baixo, né? Ou seja, a inflação controlar para baixo. Mas já subiu para caramba, aí já subiu um monte. E eu já fiz vídeo aqui falando sobre essa questão da inflação, que é deveria ser a principal meta de qualquer investidor aqui, não só de renda variável, também de renda fixa. Inclusive a gente vai falar isso aí também, aí a questão da renda fixa. Mas antes da gente falar, deixa eu só mostrar essa imagem aqui, que representa exatamente a questão da inflação. A questão da inflação nada mais é que compõe uma quantidade de produtos. Peguei esse aqui da fonte aqui, agência IBGE Notícias, que na verdade tem uma outra fonte aqui embaixo, né, que é exatamente da prévia aqui do IPCA de 2020, a partir de 2020. Essa composição aqui são 52 itens, se eu não me engano, e aí tem a parte de alimentação, despesas pessoais, comunicação, habitação. E aí, como eu falo sempre, né, você vai ver o índice IPCA, o índice de inflação lá, um valor medido, mas para você, principalmente dependendo do seu consumo, você pode estar sofrendo uma inflação muito maior, tá? Por curiosidade aqui, eu encontrei aqui nesse bolo todo aqui, ó, saúde e cuidados pessoais. Esse meu óculos aqui, eu tenho há mais de 6 anos, né? Já tá todo quebrado aqui ao lado, tá bem todo amarelado e realmente já estava pedindo para trocar. Aí eu fui lá trocar, né? Para minha surpresa aí, já é quase R$ 4.000 no conjunto lente mais óculos aí, só de lente aí, mais de R$ 3.000 na brincadeira, né? Mas enfim, a inflação que eu vivi aí, né, nessa compra desses meus óculos, com certeza é diferente daquela pessoa que está só consumindo aquela cesta básica, né? Então são vários itens aí, por exemplo, transporte, não tem nem aqui a parte de aviação, né? Então, e vocês sabem que a gente enfrentou aí a crise aí da pandemia, está enfrentando, e com certeza os voos aí vão ser reajustados fortemente, né? Combustível sendo reajustado fortemente, muita coisa atrelada ao dólar, e aí vai virando essa bola de neve aí de inflação. Então, a inflação, como eu costumo dizer, não é somente esse valor médio aí que você está vendo. Você tem que considerar outros fatores, tá? Então, exatamente para compor uma carteira de investimentos que ganhe da inflação. Essa aí é a principal meta do investidor. Existem as metas aí de bater o Ibovespa, por exemplo. Eu tenho uma carteira aí usando a nossa análise quant aqui da Symmetry, né? A gente faz análise quant e a carteira bate o Ibovespa, que bate com certeza aí o IPCA, né? O índice de inflação. Então eu estou cumprindo essa minha meta ali. Está em torno aí de 2% ao mês aí, ao longo de 24 meses, mesmo ao longo da crise do coronavírus. Mas enfim, a gente vai falar sobre a questão da inflação aí, quais são soluções que você pode utilizar para se proteger contra a inflação, né? E como a gente está falando também muito de investimento estrangeiro, aqui na Symmetry a gente desenvolve soluções para ajudar a apoiar os investidores, né? Tanto na parte de ações, na parte de FIIs, a parte de stocks, REITs
e ETFs tanto brasileiro quanto americanos. E a gente está falando mais sobre a parte de investimento estrangeiro essa semana, e eu vou dar uma deixa para o nosso vídeo de amanhã, que é sobre exatamente uma outra solução para se proteger da inflação. Mas antes, deixa eu mostrar aqui essa visão geral que a gente tem aqui de elementos que podem ser utilizados para se proteger contra a inflação. Eu classifiquei aqui em dois tipos, né, que é a renda fixa e a renda variável, em termos de investimentos, né? E aí é bom sempre simplificar, né? Eu falei anteriormente em um vídeo anterior, de que forma você quer enxergar o seu portfólio de investimento? Brasil, Estados Unidos, só Estados Unidos, uma porcentagem Brasil, uma porcentagem Estados Unidos. Fechou isso, aí você começa a compor o seu portfólio de investimentos. Quanto porcentagem vai ser renda fixa, qual vai ser a porcentagem de renda variável, 100% variável, 100% renda fixa. Então isso você vai decidindo até que você compõe o seu portfólio. Existem portfólios já fechados, inclusive a gente faz vídeos sobre esses portfólios mais fechados, portfólios inclusive utilizados por gestores no mundo todo. Mas enfim, em termos aqui de Brasil, especificamente Brasil, a gente poderia colocar essas possibilidades. Aqui a gente tem o CDB, LCA, LCI, todos esses aí quando estão atrelados ao IPCA, né? Então você quando for investir, se você vai investir, eu quero um CDB, LCA, LCI atrelado ao IPCA. Então aí você já está combatendo aí, entre aspas, a inflação, né? Títulos, existem dois tipos de títulos que a gente já falou aqui, títulos públicos, títulos privados. Os títulos privados, a gente teria o IPCA mais, ou seja, é o IPCA mais alguma coisinha lá, né? Ou seja, ele já supera a inflação. Teríamos o Selic, o Tesouro Selic, inclusive a gente faz aqui no Plano 5 um investimento em torno de 20% do nosso aporte mensal, a gente faz no Tesouro Selic, mas com o objetivo de construir o fundo de emergência. Só para você ter uma ideia, aqui eu peguei um outro gráfico aqui, esse aqui é do Bacen, a fonte é do Bacen, de acordo com eu encontrei lá, né? Tem uma relação aqui do Selic com a inflação, né? O Bacen controla a inflação, como eu falei anteriormente, através um dos elementos, né, do Tesouro Selic, né? Controla o Selic para a população consumir mais ou menos, tá? Então é a taxa de referência básica de juros aqui do Selic. Então o Tesouro Selic, teoricamente, segura a inflação, né? Mas ele fica ali no limite, né? Não tá batendo aí, como eu falei anteriormente, você tem como se você tivesse um alvo aqui, inflação, né? Você tem um alvo aqui de inflação que é um pouco diferente daquela inflação que você vê aí no Jornal Nacional. Mas enfim, tem que ter cuidado aqui, o Tesouro Selic é mais interessante enxergar como simplesmente um fundo de emergência que você pode sacar a qualquer momento para alguma emergência, tá? Mas obviamente ele tem um ganhozinho ali que pode estar batendo a inflação. Batendo não, vamos colocar aí pau a pau. Tem os títulos de fundos, de títulos privados, na verdade, os debentures, principalmente os incentivados, né? Tem aí uma classificação, o debenture incentivado, que basicamente aí não paga imposto de renda, né? Tem uma facilidade aí. Então seria uma opção, né? Debentures, eu no passado já pensei em investir, mas hoje em dia nunca cogitaria essa possibilidade aqui. Debenture tem problema de liquidez, tem problema da quantidade de aporte que você vai ter que fazer ali, né? Vai ter que segurar até o vencimento muitas vezes. Então é uma coisa assim que eu realmente não recomendaria para o meu filho, né? Se não recomendaria para o meu filho, então você já sabe, né? E renda variável, que é o principal foco aqui na Symmetry, a gente desenvolve soluções para isso, né, para ajudar a apoiar investimentos em renda variável. A gente teria ações do consumo básico, ações do setor das concessionárias, né, a parte de saneamento, a parte elétrica. Por que consumo básico? Consumo básico, se a gente for olhar lá na cesta básica, na cesta que compõe o IPCA, está ali, né, fortemente atrelado ao consumo básico. Então, teoricamente, empresas que vendem produtos desse setor iriam repor, né, iriam cobrir essa inflação aí ao longo dos meses, tá? Mas teoricamente, né, renda variável a gente nunca pode esquecer que varia, né? Então não necessariamente vai dar certinho, né? Mas é uma possibilidade de receber lá os dividendos a partir desses setores aqui de consumo básico e concessionário. E também tem os fundos imobiliários que pagam aluguéis, né? Vamos colocar aqui tijolos, né? Eu focaria na questão de fundos imobiliários de tijolos cujos aluguéis estão atrelados ao IPCA, né? Tem que ser sempre cuidadoso com relação à taxa de administração, né? Taxa de administração sempre corrói ali parte dos investimentos, tá?
E aí tem uma outra opção, essa outra opção, na verdade não é bem uma outra opção, né? Tá vendo aqui renda variável que a gente colocou, né? Antes de eu falar da renda variável, na renda fixa eu sempre procuro, eu já fui muito dessa ideia, né, de pensar em CDB e tal, pensar até em poupança, acredita ou não, poupança, não tem nem condições aqui de falar poupança com inflação, né? Mas eu particularmente focaria simplesmente aqui, ó, Tesouro IPCA, Tesouro Selic, para a composição da parte da renda fixa no Brasil. Nos Estados Unidos tem uma outra possibilidade também. Ações. A gente tem a versão aqui de estoques, né? Eu falo estoques simplesmente para diferenciar quando eu estou falando de ações lá nos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos a gente tem aí centenas, milhares de ações, dentre elas muitas lá do consumo básico, muitas lá concessionárias, e eu vou estar fornecendo aí várias análises ao longo desse período do Plano 5, exatamente envolvendo isso daí, tá? Não só a gente falou bastante ontem, anteontem, na parte de tecnologia, agora a gente está focando um pouco mais nesse nível aí de ações e o outro elemento que a gente poderia utilizar aqui para combater a inflação, mas principalmente a inflação dos Estados Unidos, né? Mas que com certeza ajuda aqui no nosso caso, que são os REITs. Os REITs seriam aí uma alternativa bem interessante para esse combate à inflação lá nos Estados Unidos, assim como combate à inflação, os FIIs combatem a inflação aqui no Brasil, simplesmente pelo fato que os aluguéis vão estar atrelados muitas vezes à inflação. Então, com isso, ele é um elemento natural de combate à inflação. Então, a partir de amanhã, a gente vai ficar falando cada vez mais dos REITs, porque, principalmente nessa questão da inflação, apesar de ser inflação lá americana, pode com certeza ajudar você aqui no Brasil, em termos de investimentos, tá? Então, pessoal, é isso. A gente deu esse panorama geral com relação aos ativos que protegem você da inflação, exatamente para dar uma deixa aí para o que a gente vai começar a ver cada vez mais, que são os REITs, Real Estate Investment Trusts. A partir de amanhã a gente vai focar cada vez mais nisso aí. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like aqui, compartilhar com seus amigos que querem também construir um portfólio de investimentos mais diversificado para chegar nesses 5 primeiros dígitos, ou quem sabe o 6º dígito, o 7º, e sonhar, por que não, com o 8º dígito em investimentos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. Abraço e até amanhã.